Olá, meu nome é Magno Rodrigues, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo e hoje eu estou com o privilégio de conversar com um missionário da Igreja de Jesus Cristo também, o Elder Willis. O lugar onde a gente está é aqui dentro de uma igreja, a Igreja de Jesus Cristo, em um bairro de Felipe Camarões, em Natal, né? E a igreja fica ao lado de uma rodovia, então vai estar passando carro, vai estar um pouco barulhento. Espero que não atrapalhe, mas vai dar certo, vocês vão gostar de conhecer um pouco da história de Elder Willis. E o canal é sobre história de conversão, história de pessoas que conheceram a igreja, o que elas pensam sobre a igreja. Em resumo, história de conversão à igreja, ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, para começar, você pode falar de onde você é, como você conheceu a igreja, para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Tá certo. Então, como ele falou, eu me chamo Elder Willis, sou lá dos Estados Unidos, de verdade. Sou lá do Colorado, que é um estado lá, fica nas montanhas. A gente tem montanhas lá, é só isso. A única coisa especial. Eu tenho 19 anos de idade, eu tenho 20 meses na missão. É muito bom. Eu estou aqui em Brasil por só 6 meses já. Então, estou aprendendo português ainda. Tem algumas vezes eu vou esquecer uma palavra, alguma coisa acontece como assim, mas faz parte. Eu conheci a igreja através da minha família. Eu nasci na igreja de verdade. Meus pais, eles fazem parte da igreja. Meu pai, ele foi batizado com, eu acho que 14 anos. Então, eu nasci na igreja, sempre nascendo, aprendendo sobre Jesus Cristo, as coisas sobre o Evangelho, coisas como assim. Então, os pais do seu pai não eram membros da igreja? Não. Então, seu pai é o primeiro membro da igreja na sua família, é isso? Foi ele e a mãe dele que foram batizados. Acho que o irmão dele também. Aí os outros irmãos dele demoraram um pouco. Uhum. E aí, na sua família, seu pai, sua mãe, e quantos irmãos você tem? Então, eu tenho um irmão e uma irmã. E os dois são muito mais velhos do que eu. Tem como 20 mais anos do que eu. Todos são membros da igreja? Sim. Todo mundo são membros. Legal. E como foi sua infância crescendo membro da igreja? Durante toda a sua infância, adolescência, você ficou firme na igreja ou teve algum tempo que você saiu da igreja? Eu sempre gostei bastante da igreja. Quando eu era uma criança, eu tava, bem de boa, porque teve... Como quando você é uma criança lá na igreja, você tem como comida, você tá lá com as outras crianças, brincando. A gente tem um parte que todas as como crianças eles cantam. Eu gostei isso bastante lá com as outras crianças cantando como hinos, outras músicas sobre Jesus Cristo, coisas como assim. Então eu acho que isso foi um jeito que eu aprendi bastante sobre Jesus Cristo quando eu estava crescendo. Aí eu continuei por muito tempo, né? Sempre ficou firme na igreja? Sei lá, eu teve algumas vezes que eu tava, como durante a escola, com todos os outros amigos, como durante o esporte, né? Eu teve algumas influências que não foram os melhores, vou só falar isso. Porque eu joguei beisebol, eu joguei basquete e também eu fiz natação. Então eu sempre estava com outras pessoas que não foram da igreja, teve como padrões de vida diferentes do que eu. Então, eu acho que às vezes eu peguei alguns hábitos, algumas coisas deles, aí eu comecei a fazer coisas, mas geralmente eu estava indo para a igreja, sempre estava tentando a fazer meu melhor. Legal. E aí tu jogava no colégio, na faculdade também, esses esportes, era? Isso foi durante a escola. Não sei como que é aqui no Brasil, mas lá, como durante o ensino médio, você tem como times através da escola. Aí você vai jogar para esses times, você vai fazer essas coisas. Na faculdade eu não fiz um esporte. Eu iria como nadar para a faculdade, mas não teve. A faculdade que estou indo não tem como um time por isso. Entendi. E quando você nasceu, seus pais já eram membros da igreja, então toda a sua infância você passou sendo membro da igreja, né? Tem muitas histórias de pessoas assim que quando já nasceram os pais já eram da igreja. E aí eles vão durante a infância para a igreja, e daí depois da adolescência, quando chega na fase adulta, começam a ficar meio em dúvida sobre será que é isso que eu quero mesmo para a minha vida? Será que esse caminho que meus pais me ensinaram é certo mesmo? Você teve algum tipo de dificuldade em relação a isso ou foi diferente sua história? Você sempre continuou acreditando e não teve dúvida? Com certeza, eu passei muito tempo quando eu era uma criança, eu estava de boa com tudo, né? Eu estava como, legal.
Aí quando eu tinha como mais para como 13, 14 anos, eu comecei a pensar, como tudo isso que eles estão falando é real, como eu tenho um Pai Celestial, um Deus, como que existe, que está lá para mim, como Jesus Cristo, ele existe, ele viveu aqui na Terra, ele ainda vive. Porque como eu ouvi sobre isso durante a minha vida, como li nas Escrituras sobre essas coisas, mas eu fiquei um pouco, com dúvidas, né? Eu estava como, realmente? Aí, na igreja tem, eu não iria falar como uma ideia que você tem que servir uma missão, mas os rapazes, como eles vão escolher para ir para a missão, né? Servir uma missão em algum lugar para ir lá e compartilhar o evangelho com as pessoas. Eu sempre estava pensando, quando eu era uma criança, eu sempre estava com, eu vou para a missão, eu vou fazer isso, eu vou para esse lugar, vai ser muito bom, vou conversar com as pessoas sobre a igreja, sobre o livro de Mormon, sobre essas coisas. Aí eu tinha como 15, 14 anos e eu fiquei como, não sei se isso é realmente o que eu quero fazer. Porque eu acho que como na minha mente eu sabia que isso era verdadeiro, mas eu não senti, sabe? Eu não tinha um testemunho que essas coisas são verdadeiras. Então demorou um pouco tempo para pegar. Não foi algo que você não foi algo que você questionou, parou para questionar, né? E aí com 14, 15 anos você começou a questionar, né? Exatamente. Eu comecei a procurar realmente como eu senti sobre todas essas coisas. Pesquisar, investigar, olhar para dentro de você mesmo, né? E se perguntar se era isso mesmo que você queria. Realmente. E aí, como você solucionou esses questionamentos, essas perguntas? Sei lá, Você precisa saber. Exatamente. É verdade. É verdade. Eu acho que eu comecei primeiramente olhando para como a mim mesmo, aí para como minha mãe, meu pai, como eles fazendo as coisas, o que eles acreditaram. Aí como eu senti sobre essas coisas. Aí eu estava como, eu sei que meus pais eles estão bem firmes na igreja, né? Eles acreditam nessas coisas, eles têm testemunho. Mas eu estava como, mas sou diferente do que eles. Eu só tenho como 15, 16 anos, estou fazendo essas outras coisas. Eu estava como, isso é uma vida para eles, mas não sei se é vida para mim. Então eu comecei a olhar para os meus amigos. Eu estava como, eu tenho muitos amigos que fazem parte da igreja, também muitos amigos que não fazem parte da igreja. Comecei a olhar para a vida deles e comparar um pouco, né? Os amigos que são membros e os amigos que não são membros. Exatamente. Aí eu olhei para os amigos que estavam indo para a festa, que estavam fazendo essas coisas, né? Bebendo, fumando, tudo isso, e eu estava como, isso parece bem divertido. Realmente, eu estava com, eu estava bem jovem, eu estava com, isso vai ser da hora. Aí eu olhei para meus outros amigos, eles estavam indo para a igreja, fazendo essas coisas, e eu estava com, sei lá. Eu estava como, é bom, eu sei que é bom. Mas eu estava como, fazer o quê, né? Então eu só continuei. Mas eu sempre teve essa dúvida. Aí eu comecei a ver resultado do que meus amigos estavam fazendo. Meus amigos que estavam indo para a festa, fazendo essas coisas, eles começaram a usar drogas, a ser pessoas não muito bons, né? Eles começaram a fazer coisas erradas. Eu estava como, eu não quero isso. Eu reconheci que como essas coisas que a gente faz agora, nesse tempo, que a gente sabe que a gente está tirando esse caminho ou não, essas coisas que a gente está fazendo vai direcionar as nossas vidas, em algum jeito. Como cada vez que a gente tem uma escolha, essa escolha está dirigindo e como dando determinando o seu futuro, né? Exatamente. Determinando o meu futuro. Eu pensei, não estou aqui só para pensar sobre agora, eu tenho que pensar sobre o futuro. Aí, o exemplo dos meus pais voltou para minha mente. Eu estava como, poxa, eu quero ser como eles. Eu quero ter essa felicidade que eles têm. Eu olhei para as outras pessoas na igreja, eu estava como, eles estão bem felizes. Como feliz mesmo. Eles não estavam fazendo essas coisas divertidas que eu estava pensando era divertido. Mas eles têm felicidade. Eles têm alegria. E eu comecei a pensar, tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa dentro desse evangelho, essa religião que traz essa felicidade.
eu comecei a procurar isso. E aí? E aí? Eu Como foi essa procura? comecei, primeiramente, só falando com meu bispo. O bispo em nossa igreja é como um pastor, né? Aí eu comecei a falar com o bispo. Ele era um homem muito bom. Ele é muito legal. Aí eu comecei a ler um pouco mais do livro de Mormon, tirar tempo para estudar as escrituras. Eu não estava fazendo isso. Eu não estava realmente fazendo muitas coisas que você tem que fazer. Eu não estava orando, não estava fazendo essas coisas. Aí eu comecei a experimentar. Tem uma escritura que lá no livro de Mormon que fala que como a fé é como um semente. Se você plantar essa semente e ela começar a crescer, ela é uma semente boa. Eu estava como, tá, beleza, eu vou plantar essa semente, eu vou cuidar dela, eu vou fazer essas coisas que eu tenho que fazer, orar, estudar essas escrituras, ir para a igreja. Eu vou ver resultado na minha vida. E através da ajuda de um amigo, eu comecei a fazer isso. Porque ele estava passando por essas mesmas coisas. Ele estava preparando para ir para a missão. Eu tinha como 17 anos nessa época. Eu estava como, meus amigos estão fazendo essas coisas, daqui um pouco o meu tempo vai chegar. Eu vou ter que escolher se eu quero seguir esse caminho ou não. Então eu comecei a fazer isso, né? A cuidar dessa semente, a dar as coisas que eu teve que fazer para ver realmente se essas coisas foram verdadeiras, são verdadeiras. Uhum. Então teve um momento em seu estudo, nesse seu esforço, nessa sua dedicação, que você mudou na sua atitude, que foi marcante assim para você? Você lembra? Eu acho que eu não cheguei nesse momento a ter minha missão. Eu já estava na missão por algum tempo. Aí eu estava estudando as escrituras um dia. Eu estava estudando lá no Novo Testamento, em Mateus. E eu estava lendo sobre Jesus Cristo. Aí, sei lá, eu comecei a pensar, estou aqui, estou ajudando outras pessoas a acreditar nisso. E eu já sabia que isso era verdadeiro, mas como eu falei antes, eu não senti realmente. Aí eu estava como, eu decidi a orar e perguntar a Deus. Porque eu sabia que, essas coisas, essas escrituras, os profetas, tudo isso é de Deus. Então, se eu quero saber se isso é verdade, eu tenho que perguntar a Ele. Eu posso olhar para o exemplo dos meus pais, dos meus amigos, das pessoas na igreja, mas o único jeito para saber realmente é de Deus. Então, eu orei. Eu perguntei a Ele, o livro de Mormon, a Bíblia, todas essas coisas, a igreja, Jesus Cristo, realmente tudo isso é verdade? Eu quero saber, eu quero sentir isso. E nesse momento eu senti o Espírito Santo falar para mim que isso realmente era verdadeiro. Que todas essas coisas não foram só coisas bonitas que a gente lê, que a gente fala, mas que tem um poder dentro. Porque eu não iria ter esse poder se não fosse verdadeiro. Eu ia perguntar para você, e nesse dia você teve uma experiência espiritual, né? Mais forte do que qualquer outra que você pode destacar, né? Então foi um conjunto de ações que foi te fortalecendo até você decidir vir para a missão, né? E quando chegou na missão, nesse dia específico você falou todas as coisas que você queria saber, tem um testemunho em oração e o Pai Celestial respondeu a você. Eu ia perguntar para você se você tinha uma escritura no livro de Mormon que é a sua escritura preferida, que você teve uma experiência com ela que você nunca vai esquecer, ou mais de uma. Você quer compartilhar? Eu tenho algumas lá no livro de Mormon que são bem especiais para mim. Então escolha uma dentre essas algumas. Uma. Eita. Eu acho que uma que eu sempre lembro. Eu vou ter que olhar rapidinho, porque eu não lembro exatamente o que fala em português. Mas eu estava lendo essa escritura num parte um pouco mais, sei lá, um pouco mais difícil na minha vida. Eu estava passando por algumas coisas na família, tudo isso. Aí eu encontrei essa escritura. E fica lá no meio do livro. Foi um profeta chamado Alma. Ele estava falando para as pessoas. Aí
ele fala o seguinte, ele estava falando sobre o plano que Deus tem para nós. E ele fala assim, falando sobre Deus, que eis que ele envia um convite a todos os homens, pois seus braços de misericórdia lhes estão estendidos, e ele diz, arrependei-vos e recebei você. Isso me deu uma imagem na minha mente de Deus lá, com o meu Pai Celestial lá, com os braços dele estendidos para mim. Como vem até mim. Eu tenho tudo que você precisa. Se você arrepender, se você mudar a sua vida, se você fazer as coisas que você precisa fazer, você pode vir até mim. Ele sempre está lá. Na próxima versículo ele fala, sim, diz ele, vinde a mim e participareis do fruto da árvore da vida. Sim, comereis e bebereis livremente do pão e da água da vida. Todas essas bênçãos, todas essas coisas que eu, você, todos nós estamos querendo, precisando nas nossas vidas, vêm através disso. Quando nós viemos a Ele, a gente vai receber. Quando nós viemos a Ele com um coração sincero, com real intenção, Ele vai nos receber. Muito bom, né? Quando a gente lê o livro de Mórmon em espírito de oração, com vontade de encontrar uma resposta para a nossa vida, a gente lê ali e conseguir imaginar, visualizar, ser inspirado a visualizar. Isso dá uma força incrível que nos motiva a continuar, né? Uhum. Agora, falando sobre sua missão, foi um pouco diferente, né? Na pandemia, muitas coisas ficaram diferentes, né? Inclusive a vida de muitos missionários, né? Uhum. Você falou que foi 14 meses nos Estados Unidos. Quando você foi chamado para qual missão? Qual missão o Senhor lhe chamou? Originalmente eu recebi minha chamada para aqui, no Brasil, Natal. E você não pôde vir para aqui, para Natal? Uhum. Na primeira vez, foi? Você... Eu estava planejando a ir para cá, né? No começo. Eu iria vir para cá no janeiro. Aí eu não recebi meu visto. Meu visto, né? Sim. Aí eu não podia entrar na país. Então eu estava redesignado para outro estado lá nos Estados Unidos, o Arizona. Então eu estava servindo lá por um pouco tempo. Aí a pandemia chegou, as fronteiras fecharam e eu fiquei lá. No Arizona? Uhum, lá no Arizona. Ficou 14 meses lá. Uhum, fiquei 14 meses. E agora você está há 6 meses aqui no Brasil. Só 6 meses. Bom. E nesse período de missão, você encontrou alguém que não tinha fé nenhuma em Jesus Cristo, em Deus, e passou a ter? Sim, eu tive a oportunidade de ensinar alguém que era de... qual é o nome do país? Acho que é Suécia. Suécia? Suécia. Ele era um sueco. Sueco, exatamente. E ele acreditava nos deuses de lá. Eu estava lá na cidade do... Então ele acreditava em mais de um Deus? Mais de um Deus. Vários deuses. Vários deuses, como Thor, como Zeus, tudo isso. Ele acreditou nisso. Eu não estava como... Interessante, eu sabia. Eu nem pensei que isso era uma religião, que tudo isso. Aí eu comecei a falar com ele sobre a igreja, sobre tudo isso, sobre Deus. Ele já leu um pouco da Bíblia. E eu tava como, tá certo, o que você pensou? Eu tava como, é bom. Eu tava como, tá certo, beleza. Então eu teve que, eu e meu... Aí esse cara, como é que ele fazia? Sobre acreditar em Thor, em... Quem mais? Quais os outros deuses? Como teve os Zeus, tem muitos diferentes deuses. Né? E ele acreditava em todos eles. Exatamente. Quando ele orava para quem? Eu não sei como exatamente isso funciona. Eu perguntei a ele e ele falou que ele fez como um pouco de como um sacrifício cada vez que ele comeu. Ele teve como um lugar que ele colocou a comida, aí queimou a comida para ser como sacrifício para os deuses. Então, interessante. Porque só foi um cara lá no meio da cidade que acreditou nisso. Eu nem pensei que ele iria querer falar com a gente. Você encontrou ele na rua? Como foi que encontrou ele? Sim, ele foi um amigo de um membro da igreja. Acho que eles trabalharam juntos. Aí
ele estava com, o membro, ele estava com, eu tenho um amigo aqui, ele está um pouco interessado, né, em nossa igreja. A gente estava com, legal, alguma coisa que a gente precisa saber. Eu estava com, sim, ele acredita em como muito deuses. Eu estava com, legal, isso aí. É um homem de fé, né? Exatamente. Tem pessoas que têm dificuldade para acreditar em um Deus, ele acreditava em um bocado, exatamente. Né? Aí eu estava com, de boa, beleza. Mas foi bom realmente para falar com ele, porque ele teve algumas ideias um pouco diferentes do que como qualquer igreja cristã, tudo isso. Mas aí a gente começou a ensinar ele sobre como só ter um Deus. E ele estava como, interessante, não sei como eu sinto sobre isso. Eu estava como, bem, isso é o que a gente acredita que é verdade. E a gente começou bem do começo. A gente leu a primeira parte lá na Bíblia, que falou sobre o Gênesis, né? Que fala sobre como Deus criou o mundo. E que foi Deus e Jesus Cristo trabalhando juntos, ele criou o mundo, colocou Adão e Eva aqui, e ele teve um sentimento que ele nunca sentiu antes. Ele estava como... Durante essa mensagem foi? Ele estava como... Interessante. Talvez isso tenha um pouco de verdade dentro. Estava como... Tem, com certeza tem. E infelizmente, a gente falou com ele algumas vezes mais, mas eu saí dessa área, eu não sei o que aconteceu com ele, mas do que eu sabia, eu falei com alguém que estava lá e ele ainda está aprendendo sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre todas essas coisas. E é interessante para ver a diferença que ele está fazendo na vida dele. Ele está lendo a Bíblia, ele está fazendo essas coisas, ele aprendeu como orar, como fazer essas coisas. Ele estava acreditando nessa coisa bem diferente, aí só por causa de uma escritura ele decidiu mudar completamente, só por causa do sentimento que ele teve, que foi o Espírito Santo, né, testificando para ele. Muito bom. E pessoas que não acreditavam na Igreja de Jesus Cristo em específico, acreditavam em Deus, em Jesus Cristo, mas não acreditavam na Igreja de Jesus Cristo que foi restaurada novamente na Terra. Encontrou alguém assim? Sim. E ajudou ela a acreditar, que ela passou a acreditar? Sim, de verdade. Eu foi uma vez que a gente estava ensinando esse homem. Ele se mudou para nossa área. Ele estava morando num outro estado. Aí ele acreditou que em toda a Bíblia. Ele acreditou, tá, beleza. Então Jesus Cristo ele veio aqui no mundo, como ele teve os apóstolos, tudo isso. Mas ele não acreditou que Deus seria chamar mais uma vez um profeta. Ele acreditou que Deus não precisava de colocar uma profeta aqui na Terra. Nesses dias atuais. Nesses dias atuais. Ele estava como, agora a gente não precisa. A gente tem um jeito de vida diferente, a gente não precisa dessas coisas mais. Estava como, tá certo. Mas a gente começou a ler com ele. E foi através do livro de Mormon que ele conseguiu a entender que realmente foi importante ter autoridade. Porque isso é uma coisa que muitas pessoas eles esquecem, que com todos os profetas, antes de Jesus Cristo, eles tiveram a autoridade de Deus. Como Jeremias, ele recebeu a autoridade. Ou João Batista, recebeu a autoridade com 8 anos de idade. Um anjo apareceu para ele e deu assim a autoridade para ele. Então, sem essa autoridade, a gente não tem revelação. Então, para ter revelação em nossos dias, a gente tem que ter essa autoridade. Deus, sendo um pai amoroso, ele não iria só deixar essa autoridade para receber revelação a morrer com os apóstolos, com Jesus Cristo. Porque depois de Jesus Cristo e os apóstolos, teve muitas igrejas que se formaram, porque as pessoas iam pegar os princípios que Jesus Cristo ensinou e mudar as coisas, né? Para ser um pouco mais familiar para as pessoas, para caber nas ideias que eles tiveram. Aí é extremamente necessário para saber que essa igreja que Jesus Cristo estabeleceu com essa autoridade para receber a revelação está aqui na Terra. De novo, a gente testificou sobre isso para ele.
A gente leu o livro de Mormon junto com ele e tem uma parte dentro, eu não lembro onde fica. Ele chegou aí na igreja, visitar a igreja? Sim, ele visitou, ele estava como, é legal, é uma igreja. Então, como, sim, é uma igreja sim, é uma igreja muito boa. Aí, ele ainda estava como, mas é só coisa, só a mesma coisa. A gente estava como, mas sem a profeta, sem os apóstolos, sem a autoridade, não tem nada. Isso é o que faz que a gente tem a verdade nas nossas vidas. Essa é a autoridade. Autoridade, você repetiu várias vezes na sua fala, é uma autorização especial de uma pessoa ordenada por Deus, né? Exatamente. Em alguns casos foi uma pessoa mesmo que passou essa autorização, em outros casos foi anjos, né? Como você citou. Exatamente. Como o Moisés, ele recebeu essa autoridade para dirigir a igreja, para ajudar as pessoas. Ele recebeu isso do padrasto dele, o Jetro. Então, essa autoridade tem que ser passada para as pessoas. Se não tem alguém para passar, não existe. Exato. Muito bom. E o que aconteceu com aquele homem? Ele começou a ficar um pouco mais curioso, porque ele viu algumas diferenças entre o que a gente ensina e o que todas as outras igrejas ensinam. Porque essa ideia não existe em muitas outras pessoas conhecimento, né? Mas aí a gente estava lendo... Muitas pessoas não têm esse entendimento e esse conhecimento, né? Exatamente. Acho que é só ir pegar a Bíblia, estudar bem muito, aprender bem muito, ir lá e pregar, né? Exatamente. Eles pensam que, se eu conheço alguma coisa... Agora eu quero montar uma igreja, eu tenho dinheiro, vou alugar um prédio, eu vou construir um prédio e vou falar sobre Deus, sobre Jesus Cristo, né? E as pessoas pensam que é isso, mas tem que ter aquele poder. Uma autorização especial de Deus, né? Muito bom. E agora você está com 20 meses de missão, né? Sim. Faltam 4 meses, né? Qual a sua expectativa para esses 4 meses finais? Eita, nem quero pensar nisso. Eu só quero fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, talvez um pouco melhor, com um pouco mais de experiência, né? Falando com as pessoas, ajudando eles a se aproximar mais de Jesus Cristo. Você passou 16 meses falando com as pessoas devido à pandemia pela internet, né? Por chamada de vídeo, Facebook, e agora a pandemia está, vamos dizer, quase acabando, né? Quase. E as coisas estão mudando novamente, voltando ao normal para os missionários, para eles poderem falar com as pessoas na rua, né? Exatamente. Você está com medo de falar com as pessoas na rua? Não, eu amo de fazer isso, de verdade. É muito bom para só falar com as pessoas, porque, sei lá, às vezes fica um pouco difícil para falar com as pessoas no celular, tá como sou alguém que está mandando mensagem no WhatsApp. Mas Você acha que vai ser bem melhor? Com certeza. Bem mais... Falar com as pessoas na rua, compartilhar escrituras com eles. Só ter como aquela amizade, né? Como pessoalmente, é muito bom. É mais fácil criar laços, desenvolver, né? Se aproximar das pessoas. Você acha que vai ser melhor? Vai ser muito bom. Muito bom. Eu falo, se você tem medo, se você fica tímido, porque eu, pelo menos, quando eu servi missão, a primeiro contato com pessoas eu fiquei meio nervoso, assim, fiquei meio com medo. Com certeza. Aí depois dos primeiros vai perdendo medo, né? Primeiro é o pior, com certeza. Chegar lá, oi, tudo bom? Somos missionários da Igreja de Jesus Cristo. Aí a pessoa fica como, qual igreja? Tá como, eita. O que é que eu falo agora? Exatamente. Nossa, é muito bom. Muito bom. Acho que deu para as pessoas conhecerem bastante sobre você, um pouco sobre a igreja. Eu queria que você fizesse um convite especial para as pessoas e prestasse seu testemunho também sobre a igreja. Tá certo. Acho que um convite que eu tenho para as pessoas é para encontrar um jeito na sua vida que você quer melhorar. Como uma coisa que talvez você não está fazendo uma oração como você quer. Talvez é difícil para entender a Bíblia. Alguma coisa. Talvez você está sem energia. Talvez você tem problemas na família. Encontrar essa coisa na sua vida. Aí, vai lá. Perguntar a Deus, o que eu posso fazer
Aí também, outro convite é para falar com os missionários. Tem missionários como a gente, com essa plaqueta, essa camisa branca, e também como meninos que fazem esse mesmo trabalho em todo o mundo, todo lugar, não importa onde você mora. Aqui em Natal, lá em São Paulo, lá nos Estados Unidos, África, Rússia, qualquer lugar, tem missionários. E eu prometo que para qualquer pessoa que está assistindo isso agora, que se você tem esse problema, se você tem essa coisa que você quer melhorar, os missionários vão ter uma resposta para você. Eles vão ter alguma coisa para te ajudar. Então, esse é o convite. Para encontrar essa coisa, aí encontrar os missionários. E com essas duas coisas, eu prometo que sua vida vai melhorar. Muito bom. Então, agradeço ao Elder Willis por você ter compartilhado um pouco da sua história. E se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar com um amigo, pode curtir, comentar e vai ajudar o canal, outras pessoas conhecerem a Igreja de Jesus Cristo, os missionários. É isso que a gente tem para compartilhar. Valeu, um abraço.